Hoje não vai ser uma live muito longa, tá? Vou responder sobre cartas, mas antes eu vou estar respondendo um pouquinho sobre algumas perguntas que me fizeram aqui, que dá um assunto legal, né? Eu coloquei a caixinha de perguntas como sempre, né? E surgiu a dúvida de algumas pessoas sobre eu fazer constelação familiar, né? Ah, como assim? Você também faz constelação? Sim, eu faço, né? Mas eu faço de uma forma um pouco diferente. O que as pessoas normalmente conhecem por constelação é aquele grupo todo mundo faz junto, eu faço com bonequinhos, essas coisas, né? Eu tenho uma forma um pouco diferente de trabalhar as constelações, porque foi acontecendo assim e eu particularmente tenho achado mais eficiente fazer dessa forma do que montar um campo, montar todo o esquema. Depende da necessidade. Muitas vezes eu acabo fazendo, mas não é sempre. Então, durante a consulta, né, conforme eu vou conversando com a pessoa, com o cliente, conforme eu vou trabalhando os assuntos, muitas vezes surge automaticamente a visão sistêmica, né? Porque. Ai, a Dandara aqui me elogiando, fofa. Grata. Automaticamente surge uma visão, né, sobre a questão da pessoa. Então é natural que eu trabalhe, né, olhando para a família da pessoa, né? Eu já falei várias vezes isso aqui, inclusive na live de relacionamentos, a importância de se olhar para o sistema familiar, né? A importância de se conhecer as origens, né? Saber das questões da família, porque a gente acaba apresentando muitos sintomas familiares, né? Quase tudo que somos, tem origem familiar, né? Sejam coisas positivas ou desagradáveis. E por conta disso é natural que a visão sistêmica apareça. Ainda mais conforme você vai estudando e vai fazendo constelação, é natural também que surja uma sensibilidade maior para conseguir sentir o campo da pessoa e sentir as questões dela. Ainda mais que eu também trabalho com cartas, então eu vejo as coisas, né? Então é muito natural, não é uma coisa assim, eu vou abrir o campo aqui, não. Conforme eu vou conversando com a pessoa, eu já estou no campo da pessoa. Quando eu olho para o mapa da pessoa, eu já estou no campo da pessoa. Assim como um iridólogo, quando vai olhar a íris da pessoa, né, as janelas da alma, também consegue ver o campo da pessoa. Tanto que, se você faz um exercício básico, simples, de olhar no olho da outra pessoa, você consegue sentir algo muito interior, muito interno, sabe, da própria pessoa. Porque você tá ali entrando nela, né, num campo dela. E consegue, dessa forma, se extrair informações, né. Aqui tem a autoestima de diva, falando que no Theta Healing também sempre aparece muito essa visão. Isso tem um pouquinho do Theta Healing, né? Ele tem um processo para você chegar na resposta, mas também tem que ter uma sensibilidade, né? Natural. E então, durante a minha consulta, como é que funciona? Se precisar, às vezes eu uso pedrinhas, mas normalmente não precisa, né? Conforme a conversa vai acontecendo, eu vou conduzindo no imaginário da pessoa a cena ou a situação e vou colocando frases, né, para fazer uma liberação. E é sempre muito simples, porque a constelação, quanto mais simples, mais eficiente. Essa coisa de ficar colocando um monte de gente no campo, mais atrapalha do que ajuda, né? Muito raros casos que realmente precisa de muita gente. Às vezes é uma só e tá tudo bem, né? Ou a pessoa e a outra, né? Duas pessoas ali, tá tudo bem. Então, vamos fazer uma dinâmica agora? Normalmente eu faço assim, né? Vamos fingir que eu sou a sua mãe, vamos fingir que eu sou sua irmã, vamos fingir que eu sou, sei lá, o seu namorado, né? Vamos fingir aqui e vamos conversar com ele, com ela, vamos? Então eu vou colocar algumas frases, tá bom? Vamos combinar assim? Eu vou colocar algumas frases e a gente vê o efeito delas. E aí eu vou fazendo a constelação a partir disso. Então não fica aquela coisa pesada, fica leve e ao mesmo tempo fica muito eficiente. Já aconteceu de eu falar simplesmente uma frase e resolver uma situação muito forte da pessoa. Porque quanto mais você sentir o momento certo, a hora certa, a forma certa, né? Simplesmente se entregar a estar a serviço, fica muito mais fácil. Bom, essa é uma live, na verdade, de cartomancia, então se vocês quiserem mandar pergunta pra caixinha, daqui a pouco eu respondo, tá?
E quando eu tô fazendo minhas consultas, desde que eu comecei a fazer minhas consultas, eu estou sempre me colocando a serviço. Eu não tô ali simplesmente pra falar o que o cliente quer ouvir ou pra simplesmente traduzir o que o mapa está dizendo, né? Ah, você tem lua em escorpião, então isso quer dizer XYZ. Não é assim que funciona. Né? Tanto que o meu título do meu Instagram, do meu Facebook é o quê? Orientação do alto. Então eu tô sempre me colocando num papel, num lugar de facilitadora de um processo, né, de orientação das estrelas, das cartas ou dessa visão sistêmica das constelações familiares, né? Que são coisas que eu considero muito finas, muito altas, que tem essa ligação, essa conotação, né, oracular, né, de comunicação com o divino. Então eu sempre me coloco como um canal, né, de estar comunicando isso. Então por isso que, conforme eu fui adquirindo mais estudo da visão sistêmica, foi acontecendo naturalmente. E eu vejo muita eficiência dentro dessa forma como eu faço. E em alguns casos, sim, já fiz constelação com cadeiras, com almofadas, com pedrinhas, adoro usar as pedrinhas também, livro, já fiz várias formas, mas quando é espontâneo de você sentir o que você precisa dizer ali naquele momento e fazer a liberação com pequenas palavras, assim, algumas frases, parece que aquilo tem muito mais força, porque concentra aquela força naquele momento único e é indescritível, sabe? Do que simplesmente montar aquele acampamento todo. E bom, é assim como eu trabalho a constelação familiar, que eu considero fantástico. E às vezes eu até conto uma historinha também pra pessoa, né? Na história, como inspirado um pouquinho na forma do Bert fazer, né? Ele contava a história durante os seminários dele, né? Durante as constelações que ele fazia com grupos. E aí nisso as pessoas acabavam se enquadrando na história, né, e fazendo algumas liberações. Então muitas vezes eu também acabo fazendo dessa forma. Conto uma história, né, de uma terceira pessoa, alguma coisa assim. Ou o que eu mais gosto também é dar exemplos da natureza. Ah, então, tal elemento de tal coisa, de tal jeito, tal animal, como que a natureza funciona, como que há essas estações, né? E aí nisso vou trazendo a pessoa para uma solução também. Então a minha forma de trabalhar as constelações familiares é bem mais sutil. A maioria das pessoas não sabe que eu estou fazendo constelação familiar, até porque não vejo necessidade, até, né? Durante a consulta eu já estou entrando no campo da pessoa. Quando eu olho o mapa da pessoa, eu já estou entrando no campo dela, né? Quando ela se propõe que eu a atenda, tanto com cartas, com mapa, com o que for, eu já estou entrando no campo da pessoa e já posso fazer essa modificação. E é tudo, né, dessa forma mais leve. Eu acho muito mais leve, muito mais eficiente. Porque quando a gente fala assim, vamos fazer uma constelação, a pessoa já sua frio, já, meu Deus, que é isso? Porque também carrega todo aquele peso de várias narrativas, de várias pessoas que já fizeram, né, que já tiveram experiências e contam como foi, então gera uma expectativa. E quando gera essa expectativa, atrapalha o resultado, né? E isso é uma coisa que quando você vai fazer curso, quando você estuda sobre, é uma coisa que atrapalha muito, né? Menos expectativa, melhor. Menos intenção, melhor. Então, dessa forma, eu considero muito mais eficiente. E por isso que eu também não cobro, né? Assim, acabei fazendo uma constelação, então por isso vai ficar 800, 1.500 reais e blá, 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 um monte de coisa lá. Porque constelação é um negócio, né? Vamos combinar, né? Tem uma faixa de valor um pouco mais alta. Porque ela tem uma eficiência muito forte. E só que com ressalvas, porque a pessoa precisa estar preparada para resolver o problema, né? Porque às vezes você faz uma movimentação, mas a pessoa não tem condições, né, de receber aquilo. Como quando a gente conta uma informação e a pessoa não consegue absorver aquela informação, porque o nível de compreensão dela não chega naquilo. E às vezes ela precisa passar por aquela situação para conseguir e se estruturar, amadurecer, para daí ela solucionar o problema, porque na verdade muitas vezes a dificuldade de fluxo, o problema em si, qualquer tipo de sintoma, ele está revelando na verdade algo que precisa ser reforçado anteriormente, para que daí o sintoma desapareça, né? E mesmo nas constelações, quando você vai direto na raiz do problema,
muitas vezes a pessoa não tem estrutura para aguentar aquela resolução, né? Mas, por isso que eu vou dessa forma como o campo se apresenta. Muitas vezes com uma frase, duas, ou uma brincadeirinha, né? Vamos fazer uma dinâmica aqui, né? Brincando de representar. E aí a gente vai fazendo de uma forma bem mais fina, bem mais sutil. Já vou estar respondendo perguntinhas com as cartas ou com o que for, né? Vou olhar aqui que perguntinhas que tem aqui. Eu vou responder essa daqui também. Quem quiser mandar pergunta para as caixinhas, eu já vou estar respondendo, tá bom? Essa lua nova tá pegando por aí também, por que tão forte, né? A gente teve essa lua nova agora, que aconteceu no final de semana, no signo de Escorpião, e é um signo de debilidade pra lua, né? E o regente Marte tá muito forte, né? Tá em Áries. E o que acontece? A energia marcial fica muito mais densa, né? E é isso, gente. O céu, na verdade, não tá muito favorável pra nada, né? Já faz um tempo já. Antes, uns 2 anos atrás, eu fazia direto análises simbólicas do céu do momento, né? Fazia uns textinhos todos poéticos, lindinhos. Aí começou a ficar tão feio, tão feio. Eu falei, não, gente, tá muito triste esse céu. E não melhora nunca, né? E só ia ficar mais difícil. E realmente tá mais difícil porque, infelizmente, as pessoas também estão colaborando para que as coisas fiquem mais difíceis, né? Por conta dessa situação de alienação, de estar sempre muito condicionado a algo, né? As pessoas foram muito condicionadas a fazerem sempre as mesmas coisas e com menos nutrientes, né? Tá bem complicado. Então até fico desanimada também de fazer o céu da semana por conta dessas questões aí de dificuldade. Mas, né, fazer o quê? Faz parte da vida. O ideal seria as pessoas se conscientizarem de que elas precisam de mais sol, né? De alimentos com mais qualidade, de mais bom humor, mais risadas, né? Buscar um pouco mais conteúdo fora do padrão, né? Se informar um pouco mais fora das mídias mais populares, porque vocês sabem que mídia é tudo comprado, né? Não sei se vocês sabem disso, mas não quero chocar vocês, né? Mas E aí, quem sabe, a gente pode estar melhorando, né? E sendo mais legal um com o outro. Mas é isso, gente. Na verdade, o céu não tá muito... Os astros não estão muito favoráveis, mas o que complica mais é o condicionamento social, né? Fazer o quê? O que mais? Fiz certo saindo do emprego? É uma pergunta, assim, complicada, né? Porque o que você quer dizer com fazer certo, né? O fazer certo por exemplo, na astrologia mesmo, né? Pode ser que você, no mesmo dia, quebre a perna e ganhe muito dinheiro, ganhe na loteria, né? Vai saber. Então pode ser algo que tenha contribuído para coisas positivas, para abertura de espaço, mas ao mesmo tempo, será que você vai estar aproveitando esse espaço, né? E se você ainda está numa dúvida, talvez não tenha sido uma ideia tão boa, ou talvez não no momento tão específico. Porque quando a gente toma uma decisão, o ideal é o sentimento de leveza. Ufa, tomei uma decisão. Quando não acontece esse sentimento de leveza, normalmente, na maioria dos casos, é porque não foi uma decisão tão sábia assim. A não ser que você esteja muito ferrado da cabeça e não consiga parar de pensar em paranoia. Também pode acontecer. Mas é até um exercício legal, interessante de se fazer antes de tomar uma decisão. Se imagine tomando a decisão e perceba qual é a sensação que você tem. Uma sensação física, uma sensação emocional, uma sensação espiritual. Como é que essa tomada de decisão age em você, no seu interior, né? Muitas vezes, quando a gente tem o sentimento de leveza, é porque é a tomada de decisão correta. E quando não tem, é melhor dar uma esperada,
sentir melhor as coisas, né? Mas vamos ver as cartas. O que acontece aqui é que você não vai ter muito apoio, tá? É muito incerto e queda de renda, tá? Uma diminuição financeira. Então, o que você pode fazer? Correr mais atrás de contatos para se garantir melhor, porque talvez as parcerias que estavam falando que iam te ajudar não vão te ajudar, e mudar a sua postura diante de conseguir mais dinheiro, porque não tá muito favorável mesmo, tá? Por que dizem que Escorpião é um signo mudo? Essa pergunta é legal, né? A gente tem alguns signos na astrologia que são considerados mudos, né? Os signos de água são mudos, porque tem essa relação com algo mais profundo, mais interno e soturno, né? Uma coisa mais misteriosa. Então, quando a gente tem Mercúrio nesse signo, né? Tanto peixes, escorpião e câncer, normalmente as pessoas tendem a serem mais silenciosas, né? Ou não gostarem muito de falar, alguma coisinha assim. Mas é claro que não é uma regra, né? Vai depender muito. Às vezes ele tá forte, tá angular, às vezes ele tá fazendo umas outras recepções, alguma coisa assim, e aí acaba não expressando tanto essas características. Mas os signos de água, eles são ditos como mudos, né? Porque eles são mais silenciosos, mais introspectivos. A água é fleumática, né? A fleuma, ela também é representada pela fase nova para minguante, da minguante para nova da lua, que é quando ela se recolhe em si. Então tem essa relação maior. O próprio símbolo da água é um triângulo para baixo, né? Um cálice. Então ele é o mais... O cálice... Essa piada foi péssima. Ela é mais para baixo possível. Enquanto que o fogo ele é um triângulo para cima, ele sobe sem limite algum, a água ela desce sem limite algum, né? Ela é mais profunda. Que mais? Tenho pensado em fazer um novo curso, mas é caro. Isso vai me dar um ótimo retorno financeiro? Investir em conhecimento é sempre muito bom. Olha, aqui tá dizendo que vai te dar sim um ótimo retorno financeiro, só que não tão rápido, tá? Primeiro porque ele vai te dar uma autoridade naquilo que você está buscando. Então você vai poder dizer que tem aquele curso, ele realmente vai agregar algumas coisas para você, vai trazer mais harmonia para você ter mais segurança naquilo que você faz, né? E aí, assim, consequentemente, você vai conseguir um retorno financeiro bem bom. A pessoa que estou gostando atualmente, devo investir? Pode dar certo? Eu adoro fazer as coisas de dia, gente. Acho que eu vou fazer as lives sempre nesse horário. Tem pouquinha gente, mas é tão gostoso. Solzinho, não fica com aquelas luzes na minha cara. Tão fantástico. Tem passarinhos.
pode sim dar certo uma relação, tá? Mas aparentemente você tá muito mais apaixonada do que ele, tá? Ele ainda tem algumas incertezas. Ele tá afim de você, ele gosta de você, vê algumas possibilidades, mas ele ainda tá com o pé no freio, ele vê algumas coisinhas em você que ele não tem muita certeza, sabe? Então vai com um pouquinho de calma, ou talvez sentir um pouco mais ele, sentir um pouco mais o que ele tá querendo, sabe? Pra ficar um pouco mais claro, tudo bem? Mas sim, vocês se gostam bastante e pode dar certo. O que acha de Vênus em Gêmeos? O que eu acho de Vênus em Gêmeos? Ai, ai, ai. Essas perguntas específicas, elas acabam com o astrólogo de verdade, né? Tem muito astrólogo que faz, né? Vênus no signo tal, nananana. Eu fiz uns textos sobre Vênus em todos os signos, né? Quem me acompanha há mais tempo já deve ter visto. Que eu fiz desde Áries até Peixes, fiz de todos. E nisso eu faço uma descrição simbólica de como seria a deusa do amor, né? Com a roupagem daquele signo. Então ficou bem bonitinho, bem interessante. Só que assim, quando a gente fala de um posicionamento de um astro num signo em um mapa natal, ou seja, dentro de um outro contexto, que não simplesmente isolado daquele mapa astrológico, é muito diferente. Porque aí você não está querendo saber especificamente de Vênus em Gêmeos. Você está querendo saber sobre a pessoa específica que tem Vênus em Gêmeos, seja você ou seja a pessoa que você está afim, né? Porque se a gente está falando de Vênus, Vênus é a deusa do amor, da beleza, né? Dos prazeres, né? Tanto que o pecado relacionado com Vênus é a luxúria, né? E ela está num signo o quê? Mercurial, mutável, do ar, né? Ela tá peregrina ali, ela não tá exaltada, ela não tá muito feliz, né? Ela não tá domiciliada, mas ela também não tá prejudicada de forma alguma, né? Ela tá peregrina ali no signo de Gêmeos. Então, ela tá neutra, né? Mas ao mesmo tempo, Gêmeos, ele é um signo mutável, do ar, ele já é naturalmente sociável, comunicativo, né? Só que aí ele talvez apresente algumas características um pouco difíceis, né? Não tão agradáveis assim, dependendo da pessoa. Provavelmente é alguém que precisa, né? Provavelmente, pode ser que isso varie de mapa para mapa, mas que tem uma necessidade muito grande de comunicação, de amizade, de novidade. Pode ser até que enjoe fácil das coisas, né? A graça talvez esteja na novidade daquilo, enquanto aquele relacionamento está mais leve, mais tranquilo, ou que troque informações, conhecimento, né? Pode ser, mas isso vai ter muita variação, vai depender de, por exemplo, qual casa que Vênus está regendo, né? Que assunto específico que você quer saber desse caso. Porque se você quer saber de relacionamento, você tem que olhar também a casa 7, né? É muito importante você olhar a casa 7. E também Lua, vai falar do emocional, né? De algo mais interno. Mercúrio, que vai falar da comunicação e que inclusive rege Gêmeos. Então, como é que tá a recepção? Mercúrio, se estiver num signo venusiano, é melhor ainda, porque aí vai estar fazendo uma recepção mútua ali, né? Então, por exemplo, se Vênus está em Gêmeos e quem sabe Mercúrio esteja em Touro, a gente vai ter uma recepção mútua, né? Um vai estar feliz com o outro ali, né? Um vai estar facilitando o outro. Agora, Vênus em Gêmeos com Mercúrio em Libra é impossível. Por que é impossível? Sabe por quê? Porque o Sol, ele tem que estar pertinho de Mercúrio e Vênus. Mercúrio e Vênus não se afastam muito do Sol. E Libra já está muito longe. Quando você vai estudando mapa astrológico, você vai tendo essa percepção também, né? É muito interessante isso. Mercúrio se afasta no máximo um signo de distância do Sol e Vênus no máximo 2 signos de distância do Sol. Então, se a gente tem Vênus em Gêmeos, isso significa que o Sol deve estar ou em Gêmeos, né? Ou talvez em Áries ou Touro, ou talvez em Câncer ou Leão, no máximo. Mas muito difícil.
Eu tenho Vênus em Gêmeos, amo comunicação, hahaha. É que normalmente o que acontece? A pessoa tem Vênus em Gêmeos, provavelmente ela tenha Sol ou Mercúrio, porque como eu falei, eles estão sempre muito pertinho, né? Então é muito comum ter Mercúrio, Vênus, Sol, ou no mesmo signo, signos perto, então acaba fazendo uma grande concentração ali. Eu vou responder só mais algumas perguntinhas e vou precisar ir, tá, gente? Fala um pouquinho de como tu vê o meio do céu em Peixes conjunto a Júpiter. Meio do céu fala sobre o ponto mais alto do mapa, né? Quando a gente está perto da linha do Equador e olha para cima, meio-dia, normalmente o sol vai estar bem alinhadinho no topo da nossa cabeça, né? Eu me propus de falar um pouco mais sobre as casas astrológicas aqui nos stories para vocês, nos stories não, nas lives para vocês. Então eu vou combinar essa semana de começar a falar sobre elas, né, para clarear um pouquinho mais sobre esse assunto. Embora tenha conteúdo muito bom do REA, os encontros, né, da rede de estudos astrológicos, que eu fiz conjuntamente com o Paulo Vasconcelos, onde a gente assim especificou muito os assuntos das casas e ficou assim excelente a explicação. Quem não entende nada de astrologia consegue acompanhar, e quem entende vai conseguir ter muito conteúdo novo também, porque ficou assim finíssimo, fantástico. Então estão todas as aulas disponíveis no YouTube, eu também compartilhei todas no meu Facebook. Vale muito a pena. E quando a gente tem um astro ali no meio do céu, nesse ponto mais alto, ele ganha um destaque. A pessoa acaba adquirindo, expressando características muito fortes, né, desse astro, principalmente porque ele está no domicílio dele, Peixes. Então, ele acaba conseguindo estar além de uma dignidade essencial, também acidental, né? O que é isso? A essência, porque ele está em Peixes, quer dizer que a essência dele está favorável. E acidente é porque, sem querer, durante o dia ele estava lá na casa 10, entendeu? Ele estava numa casa muito forte para ele, então ele acaba expressando com muita facilidade. Pode ser uma pessoa sortuda, que se interesse por assuntos jupiterianos, né? Viagens, religião, espiritualidade, assuntos mais elevados, mais altos, porque Júpiter é um astro superior e em Peixes ele acaba ficando mais acolhedor e sociável ainda. Então pode ser uma pessoa assim com uma grandeza muito grande, né? Pode até ser uma megalomania, dependendo, né? E uma vontade de mais, sempre mais, e novidade, e passar conteúdo, conhecimento, sabedoria. Pode se interessar por leis também, né? Porque Júpiter tem relação com isso. Então é bem interessante mesmo, esse posicionamento é um posicionamento bem favorável. Pode ser que seja uma pessoa muito sortuda também, né? Antes de ter minha primeira filha, tive um aborto espontâneo. Tem algum significado espiritual? Tem, mas não dentro de um espiritual que você queira que eu responda, né? Quando acontece um aborto, é algo muito triste, né? Porque é um movimento contra a vida, né? Seja provocado ou espontâneo. Porque o ideal é que haja um movimento para a vida, né? De gerar e nascer. E por algum motivo não acontece isso. Só que a partir do momento em que há uma vida, há uma energia muito grande. Tanto que, né, um exemplo meio tosco falar nessas horas, mas é importante pra gente entender a força que isso tem. Não são considerados os brotos germinados os mais ricos em nutrientes, porque todo o potencial da planta tá ali naquele momento, naquele broto germinado. Então imagina o quanto de força que não tem naquela sementinha para virar um ser humano. E quando isso não acontece, é uma energia ali que ela precisa ser honrada, ser vista, acolhida e honrada, colocada no lugar certo, né? O ideal é que quando sua filha tiver uma certa idade, ou quando você achar oportuno, de uma forma ou de uma linguagem mais infantil, contar pra ela que ela teve um irmãozinho, uma irmãzinha, né?
que agora é um anjinho, que agora tá no céu. É alguma forma mais infantil, para que ela saiba o lugar dela, de não ser a filha mais velha, né? E para incluí-lo na família como um sinal de respeito, né? Então há esse movimento que eu acho interessante ser feito. Claro que existem outras possibilidades também, dependendo da situação, para fazer esse movimento de acolhimento, de respeito, né? E é isso. Agora, de um ponto de vista mais prático, né? A fertilidade caiu muito, né? Vocês já repararam nisso? Vocês já perceberam o quanto que a fertilidade caiu? O quanto difícil que tá para as pessoas engravidarem e segurarem um filho? Já repararam nisso? Hoje, inclusive, é dia do prematuro, né? De nascimentos prematuros, dos nascidos prematuros. Quando que isso não tem acontecido? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que será que isso está acontecendo? Né? Se questione um pouquinho sobre isso. Né? Vamos cuidar mais da saúde, ter mais contato com a natureza, procurar alimentos orgânicos e naturais, prestar mais atenção no que está se consumindo, né? Na qualidade da água, na qualidade do ar. Enfim, né? Agora, se tem algum significado em relação à sua primeira filha, alguma relação com isso, lembra-se que ela não é sua primeira filha, né? Ela é sua segunda. É isso, tá? É muito importante prestar atenção nessas coisas. Tem muito mais coisas para serem ditas sobre esse assunto. É um assunto muito forte, muito delicado, mas muito, 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 muito importante. Até esses dias a gente estava falando sobre fertilidade, né? No mapa astrológico, as possibilidades de ver a fertilidade pelo mapa astrológico. É um tema que eu gosto bastante. Então, desejo bastante fertilidade, vitalidade e saúde para nós. Uma boa semana. E provavelmente amanhã eu faço a live também. Eu vou avisar nos stories o horário, tá?